Em uma terra seca e árida sob o sol escaldante de Gileade, surgiu um homem destinado a se tornar um dos maiores profetas da história da humanidade. Seu nome era Elias, o Tisbita, cuja fama não precisou de crônicas escritas para se espalhar. Sua história falava mais alto do que os feitos de muitos reis. No século 9 A.C., Elias brilhou como um farol de verdade, desafiando reis e revivendo a fé em um reino mergulhado nas sombras. A relevância de Elias no plano divino era inquestionável, como profetizado em Malaquias 45: Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Essa profecia ecoou nos corações de todos que aguardavam o retorno desse mensageiro de Deus. Seu surgimento, envolto em mistério, apenas reforçou sua figura enigmática. Embora a Bíblia afirme sua origem em Gileade, pouco se sabe sobre sua família ou raízes, o que aumentou a curiosidade sobre esse profeta. Se este tipo de conteúdo sobre os ensinamentos da Bíblia te interessa, peço seu apoio com sua inscrição e não se esqueça de ativar o sino para não perder nossos próximos vídeos. Elias não era apenas um homem de palavras. Sua resistência física era notável. A Bíblia relata, em 1 Reis 171, suas palavras desafiadoras a Acabe, anunciando uma grande seca por sua palavra. Seu ato de correr à frente da carruagem de Acabe, do Monte Carmelo até Jezreel, evidencia sua vigorosa condição física. Sua jornada foi marcada por atos poderosos e intervenções divinas. Após confrontar Acabe, Deus o levou ao ribeiro de Querite, onde foi sustentado miraculosamente por corvos. Com o ribeiro seco, a ordem divina o conduziu a Sarepta, em Sidom, onde uma viúva o acolheu. Como profetizado em Lucas 4:26, ali Elias demonstrou o poder de Deus, proporcionando milagrosamente alimento contínuo. Em Lucas 7:8-10, encontramos uma parábola que reflete a humildade e o dever do servo, ecoando a jornada de Elias, que apesar de ser um grande profeta, sempre permaneceu fiel servo de Deus. A história de Elias nos leva por um caminho cheio de fé e milagres, dos vales de Gileade aos confins de Aria e Galileia, trazendo lições eternas de obediência e confiança no Senhor. Em uma certa vila, enquanto Elias continuava sua jornada, ocorreu um encontro memorável. 10 homens leprosos, excluídos e desesperados, clamaram por misericórdia a Jesus, pedindo cura. Jesus, vendo-os, instruiu-os a se apresentarem aos sacerdotes, um ato de fé que resultou em sua purificação. Entre os curados, um samaritano, reconhecendo o milagre, voltou glorificando a Deus e agradecendo a Jesus, demonstrando a universalidade da graça divina. Ao chegar a Sarepta, Elias encontrou uma viúva enfrentando escassez. Seus últimos recursos de farinha e azeite estavam quase esgotados. Elias, no entanto, trouxe uma mensagem de esperança. Ele primeiro pediu um pedaço de pão e prometeu que os suprimentos durariam até o retorno das chuvas. Essa promessa testou a fé da viúva, confrontando-a a confiar em Deus. O filho da viúva, no entanto, adoeceu gravemente, e no auge do desespero, a mulher confrontou Elias, refletindo a dor humana diante do sofrimento. Elias, movido pela compaixão e confiança no poder de Deus, intercedeu pelo menino, levando-o ao seu quarto. Elias clamou a Deus, estendendo-se sobre o menino em um ato de intensa súplica. O milagre ocorreu, a vida retornou ao menino. A mãe, testemunhando o poder de Deus através de Elias, reconheceu nele um verdadeiro homem de Deus, cujas palavras refletiam a verdade divina. Esse ato reafirmou a missão de Elias e demonstrou a misericórdia de Deus, mesmo nas circunstâncias mais dolorosas. A fé da viúva foi restaurada e o milagre serviu como testemunho da presença e do poder de Deus. Elias enfrentaria outro desafio. A terra estava devastada pela seca, e Deus instruiu Elias a se apresentar a Acabe, prometendo enviar chuva sobre a terra. Esse momento preparou o cenário para um dos confrontos mais dramáticos entre a verdadeira fé e a idolatria. Acabe, ao mesmo tempo, enfrentava uma grande fome em Samaria. Abdias, um seguidor devoto do Senhor, desempenhou um papel crucial ao proteger os profetas de Deus do massacre promovido por Jezabel. Mas também a corrupção que permeou um dos episódios mais sombrios da história de Israel. Jezabel questionou a autoridade de Acabe como rei, argumentando que ele deveria ter o poder de tomar o que desejasse. Com astúcia e uma disposição para o mal, Jezabel elaborou uma estratégia para adquirir a vinha, desprezando a justiça e a moralidade. Ela agiu de maneira sinistra, escrevendo cartas em nome de Acabe e as selando com o selo real. Jezabel enviou essas cartas aos líderes da cidade de Nabote, instruindo-os a realizar um jejum e organizar um falso julgamento contra Nabote, acusando-o de blasfêmia, um crime punível com a morte.
O plano de Jezabel foi meticulosamente executado. Nabote foi homenageado e, em seguida, publicamente humilhado. Os líderes da cidade, obedecendo às ordens da rainha, posicionaram falsas testemunhas para acusá-lo de blasfemar contra Deus e o rei, uma trama cruel que levou à sua morte por apedrejamento. O esquema de Jezabel teve sucesso, e Nabote foi injustamente condenado e morto. Seu destino foi o resultado de manipulação corrupta e da ganância desenfreada do poder real. A morte de Nabote representou uma grave injustiça e um ponto baixo na história de Israel sob o reinado de Acabe. Após a execução de Nabote, Jezabel rapidamente informou Acabe que a vinha agora estava disponível para ele. Com Nabote morto, Acabe não hesitou em tomar posse da vinha, um ato que simbolizou sua total submissão ao mal e à influência corrupta de Jezabel. No momento em que Acabe entrou na vinha de Nabote, tomando posse dela, a palavra do Senhor veio a Elias. Deus instruiu Elias a confrontar Acabe, acusando-o de assassinato e usurpação. Esse encontro entre Elias e Acabe seria um momento de grande tensão e confronto espiritual. Elias obedeceu à ordem de Deus e confrontou Acabe na vinha, entregando-lhe a dura mensagem de Deus devido a seus atos. Haveria graves consequências não apenas para ele, mas para toda a sua casa. Elias anunciou que o mesmo destino que encontrou Nabote também encontraria Acabe. Acabe, ao encontrar Elias, chamou-o de inimigo, mas Elias respondeu com a verdade de suas ações. Ele profetizou que a casa de Acabe enfrentaria destruição total e que Jezabel teria um fim trágico. Essas profecias foram um reflexo da justiça divina em resposta à corrupção e ao mal. A história de Nabote, Acabe e Jezabel é um poderoso lembrete das consequências do pecado, da ganância e da injustiça. Destaca a importância da integridade e da fidelidade a Deus, mesmo diante das maiores provocações e desafios.